Bom dia, gente. Bom dia, meninos e meninas do terceiro ano. Hoje nós vamos fazer a correção da segunda parte da atividade de Língua Portuguesa 1 do primeiro caderno estruturante. Tá? Então, pegue o caderno estruturante número 1, que hoje nós vamos dar continuação. Na semana passada, na terça-feira, houve um problema com o meu vídeo, né, que eu gravei fazendo a correção da minha aula, fazendo a correção na minha aula, mas um professor da escola, né, ele colocou o vídeo, disponibilizou o meu vídeo no canal dele no YouTube e colocou o link para vocês. E no YouTube não pede acesso e dá tudo certo, certo? Então, nesses tempos agora, eu vou estar disponibilizando sempre a minha aula, eu creio que pelo canal do professor Ronginelli no YouTube, certo? Ele tem nos ajudado bastante a resolver os probleminhas, né, os impasses que aparecem. Então, nós vamos voltar a fazer a correção agora da segunda metade da atividade enviada no primeiro caderno estruturante, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer a apresentação para vocês da atividade. E nós temos aqui na tela a questão número 6, certo? Nós fizemos a correção na aula passada, aqui da questão número 5, que foi a questão que trouxe o poema do Gonçalves Dias, Canção do Exílio. E nós vamos começar corrigindo agora e comentando, né, a questão número 6. Só tenho uma observação a fazer, pessoal do terceiro ano. Se você, na semana passada, não assistiu o primeiro vídeo em que eu faço a correção das 5 primeiras questões, por favor, assista, certo? Assista de hoje esse vídeo de correção, mas também assista o outro, que foi disponibilizado na semana passada, para que você possa não apenas verificar se você acertou, mas você entender, né, por que cada uma dessas questões teve a alternativa como correta. Né? Por que as demais alternativas estão erradas? Então, é importante a gente não apenas marcar, mas entender por que as outras estão erradas. Né? Então, quando a gente entende por que cada uma está errada, a gente está estudando aquele conteúdo, né, para a prova do Enem, certo? Então, neste momento, vamos começar então por essa questão muito, muito bonita, essa questão sobre o poema Poética do Manuel Bandeira. Vamos primeiramente lembrar quem é o poeta Manuel Bandeira. Né, o Manuel Bandeira é um poeta da primeira fase do modernismo brasileiro, modernismo do século XX, né? Nós, este ano, iniciamos, ainda chegamos a estudar a primeira fase do modernismo aqui no Brasil. Nós chegamos a estudar a Semana de Arte Moderna, lá no começo do ano, antes da pandemia. Foi um novo movimento que apareceu aqui no território nacional, um movimento que aos poucos veio para ficar, e também o modernismo, ele trouxe para nós, pela primeira vez na literatura brasileira, na arte produzida aqui no nosso país, uma brasilidade, né? Ou seja, um sentimento de ser brasileiro, né? Não com vergonha, né? Mas nós não nos envergonharmos das nossas raízes culturais. É realmente um único movimento de arte no Brasil que teve essa pegada, né? Que trazer o sentimento de brasilidade para o brasileiro, de raiz cultural, né? E não negar a nossa origem, né? Nem tentar imitar os movimentos artísticos da Europa, né? Como todos os movimentos de arte anteriores ao modernismo fizeram, em menor ou em maior quantidade, mas fizeram, né? Então, o modernismo, sim, que é um
um movimento genuinamente brasileiro, certo? Então, esse poeta, que é o nosso querido Manuel Bandeira, ele tem esse poema maravilhoso, que é o Poética, em que ele vai falar um pouco sobre o lirismo, né? O lirismo, gente, é o sentimento do eu lírico, né? O eu lírico expondo a si mesmo, se expondo o seu sentimento, o seu pensamento, a sua subjetividade, né? Então ele fala aqui nesse poema sobre o lirismo. Então vamos ler aqui a questão número 6. Poética, de Manuel Bandeira. É quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922, né? Esse ano aí foi o ano da Semana de Arte Moderna. Foi o ano em que foi lançado esse movimento oficialmente no Brasil, lá em São Paulo, né? Em fevereiro de 1922, certo? No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época. Ou seja, ele vai agora manifestar aqui o que seria a poética para ele, certo? Olha, o poema não está na íntegra, como você percebe aqui, a chave indica que aqui há um fragmento do poema que não está. Mas, pelo visto, ele coloca esses 3 pedaços aqui do poema e, a partir daqui, ele vai tirar a pergunta, certo? Poética, de Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Manuel Bandeira. Então, aqui, realmente, Manuel Bandeira ele dá assim, um grito, né, de liberdade em favor de um lirismo nacional, né, um lirismo sem essa coisa comportada, ter que rimar palavras. Né? Então, eu percebo assim, também uma relação desse poema com o lirismo bem comportado do parnasianismo, né, que era ainda um movimento literário que estava em vigor no nosso país, nesse tempo ainda, que o parnasianismo foi um movimento perfeitinho, né, que rimava ele rimava os versos, né, não usava versos livres, usava sempre rimas de todos os tipos e rimas ricas, palavras mirabolantes, com sentidos assim que ninguém conhecia. Então, quando ele fala assim, olha, eu estou farto desse tipo de lirismo, que vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo, eu creio que ele está se referindo aos parnasianos. Aqui também, ó, lirismo bem comportado, comedido. Então, ele está farto desse tipo de lirismo. Ele quer o quê? Ele quer um lirismo, ele quer um lirismo, o lirismo dos loucos, dos bêbados, ele quer liberdade. Os clowns são o quê? Os palhaços, né? Os personagens de Shakespeare que são palhaços. Ele fala que rejeita, ó, eu não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, ele quer o quê? A poesia brasileira livre, livre desses parâmetros europeus, né, que muitos daqui copiavam e passaram séculos copiando os padrões de lá. Né? Então, Manuel Bandeira rejeita em poética esse lirismo internacional, certo? Ele quer um lirismo genuinamente brasileiro e livre, né, dessas imposições. Vamos para as alternativas. Na letra A, rapidinho, deixa eu só verificar uma coisa. Certo. O autor elabora críticas, propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Sim, ele faz críticas ao pensamento estético. Critica o lirismo louco do movimento modernista. Isso daqui é aquela alternativa que não tem nada a ver, gente. Como que o Manuel Bandeira, sendo modernista, ele vai criticar o movimento modernista? Então, nada a ver essa daqui, certo? Letra B. Critica todo e qualquer lirismo da literatura.
Olha, ele não critica todo o lirismo da literatura. Ele fala que ele quer os lirismos dos Claude de Shakespeare, ou seja, existe um lirismo livre, espontâneo, sem pressões, né, que ele deseja. Então, ele não critica todo tipo de lirismo, certo? Então, vamos para a letra C. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. Gente, o movimento clássico se deu na virada do século XV para o XVI. Né? O movimento clássico, ele é baseado na antiguidade clássica. Né? O movimento clássico, o clássico mesmo, ele se refere à antiguidade clássica, antes de Cristo, mas ele teve uma renovação no século XV para XVI, que foi o período do Leonardo da Vinci. Né? Essa retomada de parâmetros clássicos a gente não vê aqui. Olha, o clássico, ele primava pelo belo, né? A beleza era fundamental, certo? Era o que havia de mais importante. Então, a gente percebe justamente o contrário nessa parte aqui. Ele não quer aquilo que é belo, aquilo que é perfeitinho, ele não quer isso, olha. Ele quer o lirismo dos loucos, né? Ele pelo contrário, ele fala que ele está farto desse lirismo bem comportado, né? O lirismo é comedido, certo? Então, na verdade, essa letra C, ela não tem a ver com a poesia de Manuel Bandeira, como um todo, né? Nessa daí também não, certo? Letra D. Propõe o retorno ao movimento romântico. Olha, gente, em nenhum momento aqui ele falou sobre escapismo, né? Sobre os grandes temas do movimento romântico. O romantismo, gente, ele primava em falar sobre as coisas do coração, certo? Mas em detrimento da realidade. Né? Não vamos deixar de perceber que era em detrimento da realidade. Então, o poeta romântico, ele não se ligava na realidade. Né? Então, se ele estava triste no poema, se naquele dia ele estava triste, no poema dele a natureza também estava escura e tudo se entristecia junto com o poeta. Então, a gente não vê isso nesse poema, não. Pelo contrário, a gente vê uma consciência de realidade forte no Manuel Bandeira em rejeitar parâmetros impostos, parâmetros que eram repetidamente imitados aqui no nosso país, certo? Então, essa daqui, a gente não vê esse retorno ao romantismo, não. A gente vai perceber o quê? Que ele propõe a criação de um novo lirismo. Com certeza. Tá? Ele quer o quê? Um novo lirismo, gente. Ele tá farto, ele tá cansado do lirismo, que esse sentimento, né, exposto pelo lírico da poesia, ele tá farto desse lirismo que tem vigorado o nosso país até o momento que ele escreve esse poema aqui. Né? Ele quer o quê? Um outro lirismo. Um lirismo que o quê? Que signifique libertação. Certo? Ele quer se libertar desses parâmetros anteriores, certo? Que é o que o movimento modernista faz, gente. A verdade mesmo é que o movimento modernista faz exatamente isso que o Manuel Bandeira propõe nesse poema. Ele se liberta dos parâmetros europeus anteriores, certo? Então, ele propõe, sim, a criação de um novo lirismo. Então, a correta é a letra E. Nesse caso aqui, é a letra E. Ok? Vamos para a sétima questão. Essa questão também é sobre o período, está ambientada no período do modernismo brasileiro, que ocorreu na primeira metade do século XX, né? O mesmo movimento em que o Manuel Bandeira fazia parte, Oswald de Andrade, esse poeta aqui maravilhoso do Brasil, também fez parte da primeira fase do modernismo. A mesma fase do modernismo que o Manuel Bandeira fazia parte, certo? Foram eles que reinventaram, vamos dizer assim, a arte no Brasil, né? Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Especificamente, esses três mais conhecidos, né? Que vieram encabeçando o movimento do modernismo brasileiro, né? E que, infelizmente, terminou no período da Segunda Guerra Mundial, na metade do século. Foi, na verdade, interrompido pelo evento da Segunda Guerra, certo? Então, vamos aí observar a sétima questão. Vício na fala, certo? Gente, eu gostaria de fazer umas considerações antes de resolvermos mais uma questão sobre modernismo. Gente, o modernismo,
ele nunca vai se envergonhar de nada feito pelo povo brasileiro. Aqui você vai ver o modo de falar das pessoas, do povo do Brasil. Mas o movimento modernista, ele não tem vergonha, né, do modo de falar, as pessoas que não estudaram, que não leram, né? O movimento modernista, o único movimento que tem orgulho de ser brasileiro é esse daí. Então, toda vez que você lê qualquer tipo de alternativa dizendo que um poeta modernista estava criticando o modo como as pessoas falavam, se vestiam, ou eram aqui no Brasil, ou criticando qualquer coisa daqui do Brasil, está errado, certo? Porque esse movimento, ele veio mostrar realmente quem nós somos, as nossas raízes culturais, mesmo que deficitárias, mesmo com analfabetismo, etc., mas o movimento modernista não tem vergonha de mostrar quem nós somos, do jeito como nós somos, né? Um povo que é fruto foi gerado por 3 grandes raças, né? Que foi a raça dos indígenas, europeus e negros. Então, o movimento modernista não vai negar isso. Pelo contrário, ele vai enfatizar como a nossa raiz cultural. Então, essa é a dica para você acertar todas as questões que aparecerem sobre modernismo, né? Ou sobre os poetas modernos, né? Que o caso seriam esses 3 que eu citei, né? Os maiores foram Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Mário de Andrade na primeira fase. Depois da primeira fase vieram outros, como Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta mais conhecido, como a Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Esses só são na poesia que eu estou citando, tá? Fora a prosa, que veio o que? Graciliano Ramos, né? João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, certo? Entre outros grandes autores, maiores autores do Brasil, né? Estão nas gerações posteriores desse movimento aí modernista, certo? Que ele teve, como eu já falei, ele teve 3 fases. Ele estava na terceira fase, né? Que era a geração de 45, quando aconteceu o período da Segunda Guerra Mundial e interrompeu o movimento, certo? Então, os episódios, na verdade, da Segunda Guerra Mundial interromperam os movimentos de arte do mundo, né? Porque o mundo ficou pasmo com o que ele estava vendo na Segunda Guerra Mundial e ninguém teve condições naquele momento de continuar um movimento artístico, certo? Então, vamos lá agora ler esse poema do Oswald de Andrade. Ele é da primeira fase do modernismo brasileiro, certo? Vício na fala. Olha o que ele diz para a gente. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor dizer melhor, para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados, certo? Então, ele fala assim, ele fala o modo como as pessoas falam, né? Em vez de milho, dizem o quê? Mil. Em vez de melhor, dizem o quê? Mió. Em vez de pior, fala pior. Em vez de telha, dizem teia. Em vez de telhado, dizem telhado. Porém, eles vão o quê? Construindo telhados, né? Ou seja, não importa como o povo fala, gente. O importante, olha, é que ele não nega, né? Não nega. O povo pode até não saber dizer a palavra telhado, mas eles constroem o telhado muito bem, certo? Então, o Oswald de Andrade, ele vem trazendo nesse poema, ele faz uma pequena reflexão, ele nos faz refletir como o povo brasileiro falava naquele tempo em que as pessoas eram analfabetas, né? Vocês sabem que a escola e tudo mais é uma coisa mais atual, né? Nesse tempo ainda não era assim como é hoje, certo? Isso aqui é a primeira metade do século XX, gente, já faz tempo. A maioria das pessoas brasileiras eram todas analfabetas, ok? Então, poucas pessoas sabiam ler. Okay? Então, vamos ler aqui as alternativas. Sobre o poema do Oswald de Andrade, julga as seguintes proposições. Vamos ver a proposição número 1. O poema de Oswald de Andrade volta-se contra o preconceito linguístico e nos chama a atenção para a necessidade de uma espécie de ética linguística pautada na diferença entre as línguas. Nesse caso, em uma língua única. Olha só, ele primeiro fala que ele se coloca contra o preconceito linguístico. Eu vejo isso nesse poema,
né? Ou seja, assim, não tem problema as pessoas falarem, vamos dizer assim, errado, né? E vamos guardar essa daqui, porque ela não está, assim, errada, tá? Vamos para a segunda. O poema critica, erro, critica a maneira do povo brasileiro de falar. Não, ele não, jamais o modernista vai criticar que o povo brasileiro, dizer que o povo brasileiro fala errado, gente, jamais. Então, isso aqui está totalmente errado. Então, daqui a gente já viu, encontrou um erro feio, sabe? Diz que classes incultas. De onde já se viu o poeta modernista vai criticar? Não, ele não critica nunca o povo brasileiro, né? Então, essa daqui já está totalmente errada. Vamos para a terceira. Para ele, os falantes que dizem mil, mió, pior, teia e telhado, de certa forma constroem um telhado. Ou seja, que legal essa daqui, gostei, vamos ver. Ou seja, criam novas formas de pronúncia que se sobressaem, em muitos casos, à norma culta. Certo? Eles falam disso daqui. Ele fala isso daqui. A palavra vício, vício na fala, né, que é o nome do poema. A palavra vício, encontrada no título do poema, denota, ou seja, ela traz, né, como significado, certo preconceito linguístico do autor. Gente, mais uma que não tem nada a ver aqui, gente. Os modernistas jamais vão agir com preconceito, com nada a respeito da cultura brasileira ou do brasileiro em si, certo? Então, vamos procurar uma mais certa do que as outras, certo? Vamos procurar uma que esteja mais correta. Olha, essa aqui todas estão corretas, ela não está certa, essa questão, essa daí, né? Porque nós vimos que há duas aí, pelo menos, né, que estão erradas, certo? Que é a segunda e a quarta. Então, vamos procurar onde há a segunda e a quarta. Porque, olha, observem aqui que está dizendo que são corretas, certo? Em toda alternativa são as que estão corretas. Então, todas aquelas alternativas em que aparecem a 2 e a 4, afirmando que elas estão corretas, essas alternativas estarão erradas. Vou marcar de verde. Essa está errada. Olha aqui tem a 4 bem aqui, tá vendo? Ó. Então, essa também está errada. Por quê? Não podemos marcar essa. Porque a quarta, gente, ela não está correta, ela está incorreta. E aqui está dizendo, ó, estão corretas. Vamos procurar mais uma, ó, a número 2. Você tem certeza que a número 2 está errada, né? Então, essa daqui também vai estar errada, porque está afirmando que a número 2 está correta. Aqui também, ó, 1 e 2, ó. A 2, nós já temos certeza que ela está errada, né? Então, como aqui está afirmando que a 2 está correta, então essa daqui também se torna errada, certo? Então, sobrou uma alternativa aqui, certo? Se sobrou só uma, por eliminação, eliminamos todas. Gente, às vezes, por eliminação, não há como eliminar todas, né? Mas aqui, nesse caso, teve como eliminar todas. Só ficou mesmo a correta, certo? A correta é a letra B, né, que nos fala não de preconceito, né? Ele se volta contra o preconceito, pelo contrário, né? Ele não é preconceituoso a respeito do modo como as pessoas do Brasil falavam, né? Ou como as pessoas da roça atualmente falam, pessoas do interior que nunca estudaram. Ele não se volta contra, ele não tem preconceito, né? Pelo contrário, ele eleva o moral do brasileiro quando fala assim, tudo bem, eles falam telhado, mas eles vão construindo telhados, né? Ele entrega a sua mensagem, o Jorge Andrade, elevando o povo brasileiro. Não interessa se sabem ler, se sabem falar ou não, certo? Vamos para a questão número 8. Olha, gente, isso daqui está pedindo conteúdo para vocês sobre a primeira geração do modernismo brasileiro, que foi justamente a geração da qual eu falei agora há pouco, né? A geração que nós tivemos 3 poetas mais importantes. Esses 3 foram o quê? O Oswald de Andrade, que nós lemos o poema agora, o Manuel Bandeira, que lemos o poema Poética lá em cima, e o Mário de Andrade, que não está aí, né?
nós não lemos ainda nenhum poema do Mário de Andrade hoje, né? Eles foram os poetas principais da primeira fase do modernismo brasileiro, né? Então, a sinalha alternativa em que se encontram o quê? As preocupações estéticas, tá? Ou seja, o que é isso? Preocupações estéticas? O que é isso? A estética é o quê? A proposta de poesia, né? A proposta de escrita feita para essa geração. Então, os poetas desse tempo, eles se reuniram e decidiram como é que eles iam escrever, sobre o que eles iam escrever e qual era a proposta principal do movimento de arte dele desse tempo. Então, é isso que a gente vai procurar aqui. Uma proposta fundamental da primeira fase do modernismo brasileiro. Uma proposta que foi dada para eles, para a arte no Brasil naquele tempo. Né? Eles estão dizendo que, olha, é assim que deve ser a arte no Brasil. Então, eles fazem a proposta. Certo? Então, a gente vai procurar uma proposta referente à primeira fase, sabendo que essa fase, gente, eles foram, assim, os heróis, né? Porque o movimento de arte parnasiano estava em vigor aqui no território nacional, e o povo brasileiro é muito bom em rimar, né? E o povo brasileiro, assim, o povo não, né? As pessoas que tinham condições de consumir, né? Gostavam dos poemas parnasianos, ficavam encantados, né, porque era tudo muito perfeito, era uma arte da perfeição, né, arte pela arte. Não falavam de problemas sociais do Brasil, não se envolviam em nada, com nenhuma questão social do nosso país. A poesia deles era só para mostrar que ela era linda, que ela era perfeita, que ela era bela. Era para isso que existia o movimento parnasiano, um movimento vazio por dentro, de conteúdos, assim, ela era bem vazia, certo? Então, era uma arte pela arte mesmo. Eles não faziam arte pela sociedade, por temas sociais ou referência ao Brasil. Faziam uma arte apenas pelo prazer de fazer arte e pela perfeição, certo? Então, a gente vai procurar aqui uma proposta da primeira geração do movimento modernista, em que eles vão o quê? Justamente dizer para que eles vieram. Que eles vieram desbancar os parnasianos. Agora, como fazer isso? Né? Então, eles enfrentaram, na época, assim, uma dificuldade muito grande para introduzir o modernismo aqui no nosso país. Foram tratados como loucos, foram criticados nos jornais do país, mas depois, com o tempo, as pessoas conseguiram entender qual era a proposta realmente do modernismo, que era fazer uma arte que parecesse conosco, né? E eles conseguiram, certo? Então, vamos procurar aqui uma alternativa em que nós possamos encontrar as preocupações estéticas desse primeiro momento do modernismo brasileiro. Vamos lá. Principal corrente de vanguarda da literatura brasileira rompeu com a estrutura discursiva do verso tradicional, valendo-se de materiais gráficos e visuais que transformaram a estrutura do poema. Gente, isso daqui com certeza ocorreu nesse período. O verso, né, a versificação estava em crise desde o século XIX, porque as pessoas começaram a fazer, na Europa principalmente, poemas visuais e pararam de estar escrevendo apenas com palavras ou usando a palavra como palavras, já usavam palavra como símbolo, usavam palavras para fazer desenhos, desenhar. A visualidade estava muito forte, sabe, nesse tempo. Então, realmente houve a crise do verso, certo? Mas vamos olhar as outras para ver se tem alguma outra alternativa que esteja melhor do que essa daí. Né, como preocupação da primeira geração, primeira fase do modernismo no Brasil. Isso aqui foi uma fase de conquistas, né? Vamos para a letra B. Busca pelo sentido da existência humana, confronto entre o homem e a realidade, reflexão filosófica existencialista, espiritualismo, preocupação social e política, metalinguagem e sensualismo. Não. Essa daqui, gente, essas características aqui não pertencem à primeira fase. A primeira fase, eles queriam apenas estabelecer o movimento no país.
e foi uma luta para eles conseguirem fazer isso. Essas preocupações mais filosóficas, etc., vieram junto com o modernismo, mas não na primeira fase, vieram depois da primeira fase, porque quando o movimento se estabeleceu no país, aí sim outros escritores puderam já pegar um terreno livre para o quê? Para colocar suas reflexões filosóficas sobre a vida, o espiritualismo, mas não na primeira fase, certo? Vamos então para a letra C. Os escritores de maior destaque da primeira fase, modernismo, defendiam o quê? A reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, revisão crítica do nosso passado histórico e das tradições culturais, eliminação do complexo de colonizados e uso de uma linguagem própria da cultura brasileira. Gente, essa daqui está totalmente correta. Eu não vejo problema nenhum com essa daqui. Aqui ainda há uma desconfiança em relação, aqui na letra A, em relação à palavra vanguarda, tá? Porque as vanguardas europeias foram movimentos que nós chegamos a estudar antes da pandemia, e foram aqueles, os ismos, lembram? Cubismo, dadaísmo, surrealismo, lembra que nós estudamos no começo do ano? Pois é, as vanguardas foram movimentos de arte que aconteceram na Europa, mas que influenciaram, né, todo o mundo ocidental, certo? Então, a primeira fase do modernismo pode ter sido influenciada por vanguardas, mas ela em si não é uma vanguarda, certo? Então, olha, está escrito assim, principal corrente de vanguarda, então aqui há uma interpretação para mim que eu falo que a primeira fase não é uma corrente vanguarda, mas ela foi influenciada, sim, pelas vanguardas europeias, certo? Mas as vanguardas, elas aconteceram na Europa, não foi aqui no Brasil. Então, aqui há uma desconfiança dessa primeira parte. O resto aqui está tudo certo, mas aqui não. Então, olha, a letra C, eu acho que a gente já encontrou a certa, tá? Olha, amadurecimento da prosa, vou colocar isso aqui, gente, aconteceu o amadurecimento da prosa, só tem um detalhe, só não foi na primeira fase. Aqui, ó, na primeira geração, que é a geração que nós estamos perguntando aqui, não houve amadurecimento da prosa, tá? O amadurecimento da prosa se deu a partir da segunda fase do modernismo Brasil, com Graciliano Ramos, né? O nosso grande escritor Graciliano Ramos. Ele, através dos escritos de Graciliano Ramos, né, e de outros da geração dele, e que aconteceu o amadurecimento na prosa, certo? Então, aqui já está errado. Olha, até citam o Ramos aqui, ó, o Graciliano Ramos. Só que ele é da segunda fase, não da primeira, certo? Olha, a consolidação, é errada essa palavra. Consolidação do movimento, aqui que está o erro, tá? Porque, gente, a primeira fase não veio consolidar nada, ela veio para conquistar, certo? O território. Ela veio cair no embate com o parnasianismo que estava em vigor. Então, a consolidação veio só na fase posterior, certo? Então, a fase posterior, que é a segunda fase, é conhecida como consolidação. A primeira não, é uma fase de conquista. É aí que eles vieram apresentar o movimento ainda, né? Então, a gente percebe que há alguns erros em várias aqui, olha. Aqui, olha. Essa aqui, olha, aqui na segunda há um erro também, né? Essa questão existencial. Eu estou marcando de azul, que a gente encontra de erro, né? Esse espiritualismo também. Isso aqui não é da primeira fase. Eu percebi, assim, que nessa questão, eles colocam características de fases posteriores para tentar confundir os alunos que estão fazendo o Enem, né? Os alunos que fizeram esse Enem. Colocaram características anteriores, como a de vanguarda, foi anterior ao modernismo. Colocaram nessas outras aqui características de fases posteriores e não da primeira. A única que está com característica apenas da primeira fase é a letra C. Então, meninos e meninas, a letra C, ela vai ser a alternativa correta dessa daqui, porque ela está totalmente certa. Gente, esse movimento, que eu posso falar para vocês, o movimento do modernismo brasileiro, vocês precisam dominar bem esse movimento antes de fazer as avaliações, as provas do Enem, tá? A prova do Enem, o Enem gosta muito do modernismo, porque, na verdade, o modernismo ele foi um único movimento de arte genuinamente brasileiro.
com a cara do Brasil, né? Como está escrito aqui, ele defendia o que? A reconstrução da cultura brasileira com bases nacionais, certo? Nada de ficar copiando o que a Europa faz, entendeu? Fizeram a revisão crítica do passado histórico do Brasil, né? E das nossas tradições culturais, olha, para eliminar o quê? O complexo de colonizados. Essa coisa, nós somos colonizados, vamos ficar imitando nossos colonizadores. Não. Fizeram isso com uma linguagem própria da cultura brasileira, do modo de falar do Brasil, né? Então, essa letra C traz para vocês dicas sobre o movimento modernista, certo? Muito boa essa daí. Vamos, então, para a questão número 9. Maravilhosa também, do Oswald de Andrade. Gente, olha aqui. Mais uma do Oswald de Andrade, mais uma do modernismo, para vocês verem como o Enem gosta e ama o modernismo. Não existe prova do Enem que não tenha caído os autores do modernismo, tá, gente? Esse poema é engraçado, Zé Pereira. É Brasil, olha o nome do poema, Brasil. Então, ele vai contar um pouco da nossa história, fazendo essa revisão crítica do passado, certo? Olha o que ele fala, o Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem, sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte, tererê, tetê, quizá, quizá, quecê. Lá longe a onça resmungava, uau. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu, sim, pela graça de Deus. Canhem, babá, cum, cum. E fizeram o carnaval. Olha só, gente, perfeito esse poema. Olha, José Pereira, é nome de português, certo? Chegou de caravela. Quem foi que chegou de caravela no país, gente? Não foi português? Mas ele encontrou quem? O Guarani, né? Os nossos ancestrais, os donos da terra, certo? E logo depois ele o quê? Chegou quem? O negro, saído da fornalha, né? Os nossos negros, aqui nós já temos as 3 raças que formaram o povo brasileiro, certo? No final de tudo, ó, fizeram o carnaval, essa aqui é a dica, né? Ou seja, as 3 raças se uniram, certo? E olha só o modo como eles falam, né? O Guarani pode até ter respondido aqui, ó, sou cristão ou não. Aí ele pega um pedaço do poema do Gonçalves Dias, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, né? Lá no Ijuca Pirama ele coloca sou filho da morte aqui, né? Mas ele coloca como se fosse uma língua, né, indígena, tererê, tetê, quizá, quizá, queci. E também o negro, ele também coloca palavras, olha, canhem, babá, cum, cum, seria o negro falando, certo? Então, o Zé Pereira é o único que fala em português aqui, né? Os outros falam outras línguas, mas no final, todos juntos fizeram carnaval. Ou seja, fizeram acontecer o nosso país, né? Olha só que o nosso Brasilzão, ele foi criado, né, a partir da interação de 3 raças diferentes, né? Então, por isso que o nome desse poema é Brasil, certo? É o nosso passado histórico, olhado de modo bem crítico aqui, certo? Então, vamos lá para as alternativas, vamos ver o que é que nós temos aqui. Considerando-se esse aspecto, é correto afirmar que a visão apresentada pelo texto, ó, ele quer saber a visão apresentada pelo texto, ela é o quê? Essa visão é o quê? Tá, vamos ver. Ela é ambígua, ou seja, ela tem 2 significados, 2 leituras, né? Pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação nacional, quanto parece sugerir que esse processo, apesar de tudo, acaba bem. Olha, essa parte aqui tá certa, totalmente certa, né? Mas, vamos ver se é a letra A, tá bom? Vamos ver. Esse modo, essa visão apresentada pelo texto é inovadora, pois mostra que as 3 raças formadoras, portugueses, negros e índios, pouco contribuíram para a formação da identidade nacional. E é errado, gente. Como que as 3 raças, da onde nós viemos, né, são os nossos ancestrais, vão ter contribuído pouco? Essa daqui está errada. O começo dela está certo, mas o final está errado. Vamos para a letra C. É moralizante. Será que o Oswald de Andrade
ele é um cara moralista? Errado, gente. Oswald de Andrade, o poeta que elevou o moral do brasileiro, certo? E olha só, essa aqui não tem nada a ver, assim. Na medida em que aponta a precariedade da formação cristã do Brasil como causa da predominância de elementos primitivos, nada a ver isso aqui, nada a ver. Quer dizer, não tem nada a ver com modernismo, né? Vamos ver a letra D. Ela é preconceituosa, matou, já começou mal aqui, certo? Pois critica tanto os negros quanto os índios, que nós não lemos nenhuma crítica contra os negros nem contra os índios, gente. Isso aqui está totalmente errado. Isso aqui até aqui, pelo menos, está errado. Representando o modo positivo apenas o elemento europeu? Não. Errado. Lá no poema não tem crítica a nenhum dos povos, nem mesmo a europeu, tá? Vamos para a letra E. É uma visão negativa. A visão apresentada no texto é negativa. Gente, não pode ser negativa essa visão. Por quê? Porque no final eles fizeram carnaval. Então, quer dizer que esses 3 povos citados no poema, eles o quê? No final eles trabalham juntos para fazer o carnaval. Então, não há negatividade, pelo contrário, uma ideia positiva de que eles o quê? Conseguiram interagir, conseguiram trabalhar juntos, certo? Pois retrai é negativa, pois retrai o Brasil como incoerente, defeituoso, errado isso aqui, gente, totalmente errado isso aqui. Essa daqui tá muito feia, muito feia, muito feia. Essa daqui, né? Deixa eu ver. Moralizante, preconceituosa, errado aqui. Olha, pode ser inovadora a visão dele, mas como o final dessa daqui está errado, então ela também está errada, certo? Aqui também está errado. Está errado porque está de verde, gente, porque está errado, tá? E restou essa daqui, certo? Que com certeza no final, apesar das 3 raças, né? Mas no final tudo acaba bem, né? Então é uma visão ambígua, ou seja, amar de uma leitura para esse poema. A ambiguidade é isso, quando há 2 significados ou mais, certo? Ambígua, pois tanto aponta o caráter dele, ele parece desconjuntado mesmo, né? Chega um povo, depois encontrou um aqui, depois chega mais um povo, parece até um pouco desconjuntada realmente a nossa formação nacional, vindo de 3 raças totalmente diferentes, né, uma das outras, certo? Realmente o nosso passado ele é um pouco intrigante, né? Mas quanto parece o quê? Sugerir que esse processo, apesar de tudo, ele acabou bem, né? Realmente é isso que sugere o poema. Se fizeram o carnaval no final, então é porque tudo, apesar de parecer estranho, né, o nosso povo ter se originado dessas 3 raças, no final acaba tudo bem, fizeram o carnaval. Então vai ficar a letra A como a correta aí, certo? E nós estamos caminhando aqui para a nossa última questão. Gente, essa última questão ela está repetida. Eu não sei se para vocês foi repetida essa questão, mas essa questão, ela era a questão número 1. Tá? Vou até voltar, vou lá no início do nosso trabalho. Olha, a questão número 1, que é o lugar da mulher, também é na oficina. Na número 10, eu acho que ela está repetida. Eu não sei se na apostila que foi para vocês, é uma outra questão que está aqui, certo? Então, se for, eu irei verificar lá e mando para vocês depois a correção da 3ª questão. Certo? Ok? Então, gente, olha, eu corrigi, né, a nossa apostila com a atividade do primeiro caderno estruturante, caderno número 1, certo? E está por encerrada aqui a nossa correção. O que eu desejo mesmo é que vocês tenham acertado, tenham conseguido. Eu sei que vocês têm um grande potencial e quem está decidido a fazer o Enem valendo vai conseguir. É isso que eu queria falar para vocês. Porque se você deseja, você quer, você vai alcançar. Não há nada que nós não possamos alcançar, que nós tenhamos tanta vontade, tanto desejo, que a gente não venha alcançar, né? Porque a gente sempre vai dar um jeito de alcançar, certo? Então, assim, gente, a nossa aula vai ficando por aqui e a partir da próxima semana eu já vou estar fazendo revisão. Nós vamos, na verdade, vendo aos poucos, né?
o que nós vimos até o momento que a pandemia começou. Nós vamos passar pelas vanguardas europeias, vamos passar pelo período talvez pelo pré-modernismo brasileiro, certo? E vamos entrar no modernismo brasileiro na primeira fase, que foi até onde nós conseguimos ir, certo? A Semana de Arte Moderna. Nós temos ainda bastante coisa para ver, certo? Nós precisamos, daqui para o final do ano, rever o assunto que nós conseguimos dar em 2020. Porque no ano que vem, eu creio que nós vamos estar continuando a partir do momento que paramos, certo? Mas, com a revisão do Enem, gente, a gente tem abordado temas de todo o ensino médio, na verdade, né? O Enem, ele vem com questões que cobram de você todo o conteúdo do ensino médio e levando em conta a base que você teve no ensino fundamental, certo? Então, toda vez que você está estudando questões para o Enem, fique sabendo que você está estudando todo o conteúdo que você estudou durante toda a sua vida estudantil, desde quando você era pequeno. Porque o Enem ele vai passar de modo geral, né? Ele vai testar a sua base, que é o ensino fundamental, os conteúdos de ensino fundamental, e ele vai cobrar um pouco mais, né? Que são os conteúdos do ensino médio, certo? Então, por isso que é bom resolver questões do Enem. É muito bom resolver questões do Enem, porque você aprende até conteúdos que a gente ainda não tinha visto esse ano, né? Este ano a gente não tinha visto, mas você aprende, porque você vai ali explicando aquela questão e você vai entendendo, né, aquela questão, você vai abstraindo, entendendo aqueles conteúdos, certo? Resolvendo, né, questões novas, questões de conteúdo que você ainda não conhecia, e você passa a adquirir aquele conhecimento, certo? Então, meninos e meninas, não é para ficar desesperançoso, certo? Essa coisa que aconteceu este ano, né? É uma coisa assim que fugiu do nosso domínio, e vamos ter fé em Deus mesmo, que isso vai terminar bem. Vocês são jovens, certo? Então vocês têm muito tempo ainda, né? Mesmo que você perdesse um ano, que não vai acontecer isso, certo? Mas se você perdesse um ano, você ainda tinha anos ainda de juventude, ainda jovem, né, para fazer aquilo que você não tinha feito no ano que perdeu. Mas se você já fosse mais velho, ia ficar mais difícil para você. Mas não, vocês são jovens, né? E perseverem, tá bom? Na semana que vem, não esqueçam de assistir o meu vídeo da minha aula, que eu vou estar trazendo para vocês um vídeo assim muito bacana. Eu estou escolhendo uma coisa assim sensacional para passar para vocês, uma coisa sensacional, certo? E vocês possam assim fazer um bom proveito, né, do que vocês têm recebido, porque às vezes a gente recebe pouco e aproveita menos ainda. Mas que você, mesmo que você tenha recebido pouco, mas que você aproveite o máximo possível, certo? Um abraço para vocês. E uma boa semana para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.